Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Olá, desejo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs um bom estudo desta lição, a lei promulgada no coração do homem. Que o Senhor nos oriente, nos ensine o que precisamos aprender a respeito desse assunto. Aproveito esta data, hoje, segundo domingo de maio, para parabenizar as mães, as queridas mães que estão ao alcance da nossa voz, que têm acompanhado esses estudos, as irmãs da Casa de Oração, ali em Madureira e de outros locais também. Que Deus as abençoe. Nós temos orado por vocês, mães, porque sabemos da grande luta que vocês travam para criar os filhos. E eu sou resultado dessa luta. E agradeço a Deus, a mãe que Ele me concedeu, que já está descansando na glória celestial. Mas é sempre bom pensar, lembrar daquela que lutou para que chegássemos aonde estamos. Eu tenho muito que dizer, não vai ser possível aqui nesse espaço, mas de tudo eu posso dizer, obrigado, Senhor, meu Deus, pela querida mãe que o Senhor me concedeu. E eu posso até acrescentar aqui, sem nenhum exagero, que além da mãe biológica, eu pude conhecer também outras mulheres maravilhosas, as quais eu as considerava como mãe. Não vou citar aqui os nomes, mas eu posso dizer para vocês que eu também tive esse privilégio de ter outras mães, como eu disse, que não foi aquela biológica, embora essa também jamais posso esquecer. Bom, voltando ao assunto, desejo a todos um bom estudo da lição. Nosso estudo está fundamentado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, livro de Romanos, capítulo 2, 1 a 16. Peço que todos que tenham possibilidade de abrir a sua Bíblia, já vá preparando, porque hoje nosso estudo será descrevendo os versículos contidos nesse texto. E isso vai facilitar muito a compreensão na medida que nós formos expondo o assunto. Leiamos o textuário da nossa lição. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Que o Senhor nos abençoe com a leitura deste textuário que tem sentido com o tema da nossa lição, a lei promulgada no coração do homem. Vamos ver as lições da semana, aqueles versículos que cada um de nós destacamos. Quase sempre nós buscamos aqueles versículos que nos direcionam ao tema da lição. No caso, o nosso tema é a lei promulgada no coração
do homem. Eu separei na segunda-feira Gênesis capítulo 2, versículo 7, e lemos assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ora, o coração é o órgão que indica vida no nosso corpo. Na verdade, eu penso que é assim, porque eu posso ter muitos outros órgãos paralisados, mas o coração não pode paralisar. É o único órgão que, se parar de funcionar, perdemos a vida. Portanto, separei esse versículo pensando nesse sentido da importância do coração, que é o motivo do estudo da nossa lição. Não um coração físico, né? Esse coração que temos no peito, mas no sentido figurado da palavra. Na terça-feira, Romanos 5, versículo 12, aqui fala de como o pecado entrou no mundo por um só homem. Esse homem que fora criado por Deus, lá do pó da terra, infelizmente desobedeceu a lei da natureza, desobedeceu a palavra do Senhor Deus, e através dessa desobediência entrou o pecado no mundo. Na quarta-feira, Romanos 6 e 8, esse pecado que entrou no primeiro homem, né, fez com que nós fôssemos vivendo distante de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, é bom pensar nisso, Ele nunca esqueceu da sua criação. E Ele sempre providenciou um meio de trazer de volta a criação que Ele tanto amou e tanto ama, né, para junto de si. Até ao momento em que Ele enviou seu Filho a esse mundo para morrer em substituição ao velho homem pecador. Por isso que lemos que foi crucificado com Cristo, né, o nosso velho homem, para que esse corpo do pecado seja destruído. Porque o corpo pecaminoso não pode apresentar-se diante de Deus. E também não podemos mais continuar servindo o pecado como escravos. Por isso Paulo escreve: se morremos então com Cristo, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, num sentido muito figurado, mas é bem fácil de entender, naquele momento nós morremos com Cristo para o mundo. Então, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos, porque Ele ressuscitou e está vivo nos céus, e é para lá que nós iremos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, quer dizer, com Cristo, também viveremos com Ele. Irmãos, isso é muito confortante, isso nos traz consolo, tá? Pensar que a nossa vida não é mais aqui nesta terra, a nossa vida é na glória com Cristo. Na quinta-feira, Jeremias 31, 33. Estamos falando de lei escrita, lei gravada, e aqui Jeremias escreve nesse versículo 33, lá na parte B: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Então Deus já anuncia também aqui através do profeta
a lei gravada, escrita no coração do homem. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na sexta-feira, Provérbios, capítulo 7, versículos 2 e 3. Guarda os meus mandamentos e vive. Vou repetir. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Quer dizer, a minha lei como a menina dos teus olhos. E o versículo 3 de Provérbios 7. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Sábado, Gênesis capítulo 4, versículos 9 e 10. Aqui nós já temos estudado esse texto há pouco tempo, né? Quando estudamos a lei promulgada através da consciência, mas não custa nada relembrar aquele acontecimento entre os dois primeiros filhos de Adão e Eva, né? Abel e Caim. Todos conhecem a história, acredito, né? Inclusive, no domingo passado, o nosso irmão Sérgio nos trouxe a palavra baseada nesse texto. Ali nós vemos que Caim matou seu irmão Abel porque Deus havia dito a Caim que não agradara da sua oferta, mas sim de Abel. E aí nós podemos pensar, né, como que o ódio, a inveja, ela existe desde os séculos mais remotos. E por causa disso, Caim, então, tirou a vida do seu irmão Abel. E Deus, então, fala com Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Caim tinha liberdade de conversar com Deus e tanto falar quanto ouvir imediatamente a resposta. E Deus continuou dizendo: o que fizeste? E completou o Senhor Deus: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quer dizer, o sangue, nós sabemos que pelo o coração é como se fosse aquela... Olha, pessoal da área médica, me desculpe, não tenho formação nessa área, mas eu entendo que o coração é como se fosse uma grande bomba, né? Que vai impulsionando o coração bom para o corpo e vai trazendo o outro sangue para ser filtrado no pulmão. É mais ou menos assim. É uma máquina extraordinária. E essa máquina parou no coração. Aliás, essa máquina parou no corpo de Abel, né? O coração de Abel parou, e esse sangue chegou até o nosso Deus, porque ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Portanto, nós estudamos esses assuntos durante a semana, e eu sei que às vezes pode parecer um pouco enfadonho ficar insistindo nisso, mas eu acho que não é. Nós temos que estudar as lições diárias, temos que buscar na palavra resposta a muitos erros no nosso dia a dia por falta de entendimento da palavra. Então, que o Senhor nos ajude, né? Começamos a nossa lição ouvindo um pequeno trecho da canção do nosso irmão Feliciano Amaral: tenho luz, sim, tenho luz no coração. E maravilhoso pensar nas palavras desse hino e saber que essa luz que irradia o nosso coração, ela vem através de Jesus Cristo. E é através do Senhor
ele vem marcando no nosso coração a lei que nós precisamos estar atento em todos os momentos. Não podemos descuidar, porque o descuido pode ser muito prejudicial. Sempre lembro das palavras do apóstolo Paulo quando diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? Porque não obedecem, não cumprem a lei e os mandamentos do Senhor que estão escritas ou promulgadas, né, como nós estamos vendo, em diversas áreas. Hoje nós vamos ver, então, essa promulgação no coração do homem. Dividimos esse estudo em 4 partes. A primeira, os gentios, embora sem a lei escrita por Moisés, têm a lei escrita no seu coração. Isso baseado no texto da nossa lição, tá? Tudo baseado ali naquele texto. A segunda, a indesculpabilidade do homem diante de Deus. Romanos 2, versículo 1. Terceiro, o juízo de Deus é sobre todos os homens desobedientes à sua lei. E o quarto, a sentença de Deus é para todos os desobedientes à sua lei. Cada um desses textos, ou melhor, cada um desses itens, né, eles estão baseados nos versículos do texto da lição. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele aborda aqui nesse capítulo 2 de Romanos capítulo 2, dos versículos 1 ao 16, depois ele continua, a questão dos gentios e dos judeus em relação à sua culpa perante Deus, ou seja, em relação à sua desobediência à lei de Deus. E ele nos ensina que ambos, judeus e gentios, serão julgados no juízo de Deus, de acordo com o cumprimento ou não da lei que lhes foi transmitida. E é interessante pensarmos, então, nesse primeiro item, que aí nós vamos lá para os 3 últimos versículos, 14, 15 e 16, pensarmos como que os gentios não têm desculpa de não acatarem a lei, porque, embora eles não tivessem recebido a lei de Moisés, mas por natureza eles têm a lei no coração, como diz o versículo 14, né? Os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, Deus transmitiu suas leis a toda a humanidade. Quando falamos de gentios, é uma maneira de nos referir a todas as pessoas que não fazem parte do grupo dos judeus. Foi assim que era conhecido no passado os 2 grandes grupos religiosos ou humanos, judeus e gentios. Então, nesse versículo 14, Paulo nos ensina que eles, não tendo lei, mas por natureza procedem de conformidade com a lei. E vamos ver no versículo 15, por que eles procedem de conformidade com a lei. Exatamente porque os gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração. Tá certo? Eles, embora não tendo a lei escrita, como Moisés escreveu, mas eles têm a lei gravada no seu coração. E, meus irmãos, isso é interessante,
é interessante pensarmos um pouco nessa questão da lei gravada no coração. Na Bíblia, o coração é sempre tido como o centro da vida. Vários textos nós lemos que nos dão essa ideia, o coração, o centro da vida. E de fato o coração é um órgão insubstituível no nosso corpo. Muitos dos nossos órgãos podem ser substituídos ou até mesmo suprimidos. É possível vivermos, por exemplo, sem um dos rins. É possível vivermos sem uma vesícula. Eu estou aqui lembrando de qualquer nome que vem à minha mente, mas tem órgãos que não, se não tiver, é impossível viver. E o coração é um desses órgãos. Por isso ele é tido nas Escrituras como o centro da vida. E é nesse centro da vida que os gentios receberam a lei de Deus gravada em seu coração. Alguns versículos eu quero deixar nessa manhã, fora desse texto, para exemplificar a relevância desta questão do coração e centro da vida. Salmo 37, versículo 31, lemos que no coração tem ele, quer dizer, o justo, a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Aqui o salmista, ele fala que os justos têm a lei do seu Deus gravada no coração. Ainda o salmista Davi, lá no Salmo 40, versículo 8, ele escreve: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. A pergunta que fazemos para todos nós: podemos dizer como o salmista disse, dentro do meu coração está a tua lei? Pois é isso que o Senhor quer de nós, que possamos dizer como o salmista, dentro do meu coração está a tua lei. Temos outros textos que tratam dessa relação coração, lei de Deus, coração centro da nossa vida. Nós não vamos poder estender mais agora, devido ao espaço que nós temos aqui nesses estudos gravados, mas esses dois versículos, o Salmo 37, versículo 31, e o Salmo 40, versículo 8, já nos dão uma boa base para nos mostrar que o nosso coração, se estiver gravado no nosso coração a lei de Deus, nós temos muita, digamos assim, muita chance, de alcançarmos os nossos objetivos diante do Senhor. Então, esse versículo 15 nos dá essa lição, e o versículo 16 fala-nos que no juízo final, tanto judeus quanto gentios prestarão contas dos seus atos a Deus, de conformidade com a lei que estava gravada nos seus corações. Toda lei, ela tem por princípio 3 itens básicos. Primeiro, ela tem que se tornar pública, ela tem que ter publicidade. Segundo, a lei tem que ter objetividade, ela tem que ser clara no seu enunciado. E terceiro, ela precisa estabelecer penalização para o não cumprimento. Porque se não houver esse terceiro item, a penalização para o não cumprimento, a lei dificilmente ela é observada. Um exemplo fácil para a maioria de vocês entenderem é a lei de trânsito,
Por exemplo, a lei diz, é proibido atravessar fora da faixa. Bom, não atravessou dentro da faixa, desobedeceu, tem lá uma multa. É proibido avançar o sinal vermelho, no caso o motorista. Avançou o sinal vermelho, tem uma multa, tem uma pontuação que ele perde na carteira. E assim, tem muitos e muitos outros exemplos que poderíamos ir citando. Toda lei prevê uma punição. E a lei de Deus também prevê uma punição no juízo final, quando tanto os judeus quanto os gentios prestarão contas a Deus. Olha aí como está no versículo 16 na sua Bíblia. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, ele há de julgar os segredos dos gentios, os segredos dos judeus, e de acordo com o que eles viveram, o Senhor vai estabelecer a punição ou o galardão. Essa é o propósito do Senhor. Mas o que nós queremos deixar bem enfatizado nesse primeiro item é que os gentios possuem a lei escrita no seu coração. E nós também possuímos. Nós também temos a lei do Senhor gravada em nosso coração. Na verdade, nós somos considerados gentios porque não fazemos parte da nação judaica. Mas mesmo os judeus, eles, além da lei de Moisés escrita, eles também têm a lei no seu coração. Muito bem. Então, esse é o primeiro item que eu gostaria de deixar com vocês nessa manhã. E o segundo item, aí nós vamos agora voltar para o início do capítulo 2. E ali nós temos a questão da indesculpabilidade do homem diante de Deus. Esse assunto é muito importante, mostrar que ninguém poderá alegar no dia do juízo final que não obedeceu os mandamentos, não obedeceu os ensinamentos do Senhor por desconhecê-los. E é isso que nós observamos nas palavras que o apóstolo Paulo declara nesse versículo. Ele declara indesculpável quem quer que seja. No caso aqui ele trata desses dois grandes grupos, como já falamos, gentios e judeus, mas isso serve para qualquer ser humano, qualquer um que estiver enquadrado como um ser humano normal. Quero dizer também isso, a culpabilidade aí que Deus atribui àquele homem nas suas faculdades normais, que desobedece à lei de Deus conscientemente. Por isso Paulo então diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. O terceiro item, nós temos: o juízo de Deus é sobre todos os homens desobedientes à sua lei. Todos. Tanto os judeus quanto os gentios. E aí, novamente, enfatizo: toda a humanidade. Ninguém fica fora desse juízo de Deus, como está descrito em Romanos, capítulo 2, 1 a 11. Nos versículos 2 e 3, nós observamos que é perigoso olhar os defeitos dos outros e esquecer os nossos próprios defeitos.
Vocês podem ler aí na sua Bíblia esses 2 versículos, como Paulo chama a atenção daquelas pessoas que ficam observando o erro nos outros e esquecem dos seus próprios erros ou dos seus próprios defeitos. Talvez fazendo uma referência ao judeu que se achava melhor do que o gentio, porque ele tinha a lei escrita e ele procurava observar a lei escrita, enquanto que os gentios não possuíam a lei escrita. Mas, no entanto, eles sim, os gentios possuíam a lei no coração. No versículo 4, nós temos aqui que o desprezo à riqueza da bondade, da tolerância e longanimidade de Deus traz a ira de Deus ao homem. Não. Paulo faz essa pergunta: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? Então, aqui é a situação do homem natural, que faz pouco caso das exortações do Senhor nosso Deus. E os versículos 5 e 6 desse texto, que fala do juízo de Deus sobre todos os homens, fala-nos de um coração endurecido e penitente, que acumula para si a ira de Deus. Um coração endurecido e impenitente. A ira de Deus se volta contra esses que se acham assim, cheios de si, superior a Deus, sem necessidade de Deus, desfazem da existência de Deus. Então, para esses, a ira de Deus está reservada. Nos versículos 7 a 11, Deus promete vida eterna àqueles que são obedientes à sua lei. E, no entanto, aos desobedientes, ele fala da sua ira e indignação. Vocês podem ler os versículos 7 a 11, nós não vamos esmiuçar muito esses versículos, porque está aí na Bíblia e vocês podem ler com calma e entender. Aos obedientes, como está aí escrito, a vida eterna. Aos desobedientes, a perdição eterna. E eu faço um parênteses aqui para dizer, a vida eterna, ela não é alcançada mais pela obediência às leis, porque ninguém consegue obedecer às leis, mas ela é alcançada através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é uma outra área que precisamos estar sempre observando, que é ter o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Redentor, porque com isso nós temos vida eterna. Então, esse é o terceiro item da nossa lição. E o quarto item, a sentença de Deus é para todos os homens desobedientes à sua lei. Todos os gentios e os judeus. Eu friso esses 2 termos porque são os que contém aí no texto. Os judeus e os gentios receberão a sentença de Deus no dia do juízo. Como nós podemos ler nesses 2 versículos 12 e 13 de Romanos, capítulo 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Quer dizer, não há desculpa. Eu não tinha a lei mosaica, eu não tinha a lei escrita, mas tiveram outras formas de saber o que é certo e o que é errado. E por não obedecerem, fazendo o que é certo, perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Continua Paulo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Não basta ouvirmos a lei, não basta conhecermos a lei, mas precisamos praticar a lei. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E volto a dizer, praticar a lei é seguir os ensinamentos do Senhor.
Não esquecer que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos aqueles aditivos que o Senhor nos trouxe quando esteve aqui entre nós. Lembram que nós já estudamos isso? Quando ele diz, olha, lá está escrito assim, mas eu vos digo. Quer dizer, ele acrescentou um regulamento àquela lei do passado. Ele não revogou a lei, mas ele clareou como devemos fazer para sermos considerados obedientes à lei. E assim, meus amados irmãos, nós estamos concluindo o estudo desta lição e nós queremos terminar com estas palavras, dizendo, nenhum ser humano será, ou melhor dizendo, poderá argumentar diante do tribunal presidido por Jesus Cristo no último dia que não obedeceu à lei de Deus por desconhecê-la. Ninguém poderá chegar e dizer que desconhecia a lei, porque ela tem sido nos ensinada de diversas formas, de diversas maneiras. O Senhor tem sido paciente em deixar bem claro para nós a lei que nos norteia, que nos direciona a viver segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com o estudo desta lição e no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós estaremos estudando a última lição dessa série de as promulgações da lei. Nós estaremos estudando a 7ª promulgação, que tem como motivação cartas vivas. O que será que o autor quis nos trazer com esse título, Cartas Vivas? Será que somos nós cartas vivas? Vamos estudar o assunto e nós vamos descobrir quem são essas cartas vivas que demonstram através da sua vida a lei do Senhor. Bem, meus irmãos, oremos ao Senhor nesse momento, agradecendo por esta lição que Ele tem nos trazido nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de estudar este assunto e esperamos que na direção do Senhor possamos entender e pôr em prática tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que inspire outros a buscarem o Senhor enquanto é tempo. Agradecemos, querido Pai, pelo amor do nosso Senhor Jesus, por Ele ter vindo a este mundo e se ofertado em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Abençoa a tua igreja tanto ali em Madureira como em outros locais, para que os irmãos cresçam no conhecimento da tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém